Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Moacir. Nós vamos continuar o nosso processo de videoaula. Na nossa última aula, nós falamos sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo ele se localiza na região do Crescente Fértil. O Crescente Fértil é uma área onde surgem as primeiras civilizações. O Egito Antigo ele se localiza na parte africana, no norte da África. Hoje falaremos sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia ela se localiza na parte asiática, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. É devido a esse fenômeno, é devido a essa característica que temos o nome Mesopotâmia. Mesopotâmia vem do grego. Meso, terra, potame, rio. Mesopotâmia significa terra entre rios, no caso entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Porém, detalhe que vale a pena ser observado, diferente do rio Nilo, onde as cheias do rio Nilo permitiam um processo de abundante agricultura, as cheias da Mesopotâmia elas eram extremamente irregulares, o que nem sempre era favorável aos povos que habitavam aquela região. Outro fator interessante que vale a pena observar sobre a Mesopotâmia é porque ela é uma região de passagem, diferente do Egito, que era cercado por vastos desertos que dificultavam a passagem e até a invasão do território. A Mesopotâmia ela era uma área de passagem, o que explica a sucessão de povos. Não existe um único povo mesopotâmico, existem vários povos mesopotâmicos que nós vamos estar abordando na aula de hoje, todos dando sua contribuição, todos tentando conquistar e unificar aquela região e todos sendo genericamente chamados de mesopotâmicos. Por quê? Por que povos mesopotâmicos? Porque eles habitavam aquela região, porém não são apenas uma única etnia e também não são apenas um único povo. E é na aula de hoje que nós vamos observar esse fato muito interessante. Em seu início, a Mesopotâmia apresenta uma divisão política um pouco diferente do Egito Antigo. O Egito Antigo ele se apresentou como uma monarquia teocrática, um governo centralizado na figura do faraó. Enquanto isso, a Mesopotâmia vai se apresentar como cidade-estado, uma série de cidades-estados. Professor, o que são cidades-estados? Cidade-estado é aquela cidade que possui governo próprio. É uma cidade que tem autonomia política e uma autonomia administrativa, autonomia econômica, autonomia judiciária sobre si mesmo. Era muito comum na Grécia Antiga e nós vamos ver a região da Mesopotâmia apresentar essa característica muito importante, que é a cidade-estado. A base da economia da Mesopotâmia era a agricultura, e isso é um fator interessante. O modelo econômico que nós vemos no Egito Antigo também acontece na região da Mesopotâmia, é o que a gente chama de modo de produção asiático, ou que alguns historiadores gostam de chamar de modo de servidão coletiva. O grande detalhe desse cenário para a gente poder abordar é que esse modo de produção ele é muito agrícola. A base da economia é a agricultura, e apesar de um comércio muito incipiente, muito pequeno naquela região, nós ainda temos uma dependência grande da agricultura e grande do regime de cheia dos rios, que nem sempre era o essencial. O primeiro povo a ter a supremacia na região da Mesopotâmia foram os sumérios. Os sumérios eles contribuíram com a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme tem esse nome devido ao seu formato em cunha. Cunha é baseado mais ou menos, é formado pelo polegar, onde eles pressionavam para que fosse feita a escrita, como você pode ver na imagem. O grande detalhe para a gente poder dar um prosseguimento na aula é você entender que a escrita cuneiforme ela é uma das primeiras escritas organizadas e sistemáticas, para alguns historiadores inclusive a primeira. Os sumérios se dividiam em cidades-estados, muitas cidades-estados espalhadas pela região do Vale Mesopotâmico, principalmente na região de Ur, que é da onde sai inclusive Abraão. Porém, com o passar do tempo, os acadianos invadem a região, conquistam a região e fazem um reino centralizado. O reino acadiano ele tem como contribuição o Código de Hammurabi. Hammurabi ele construiu o primeiro código civil e penal da história. Devido à violência na região, as penas eram invariavelmente feitas com a morte e baseado no preceito de olho por olho, dente por dente. Então a maioria das penas eram severas, a maioria dos castigos eram muito cruéis, justamente para coibir a violência, a criminalidade e a marginalidade crescente na região. O Código de Hammurabi ele serviu como parâmetro para muitas leis antigas, leis essas que eram para tornar a vida mais civilizada nos povos da antiguidade. Entre o século XI e o século X a.C., surge na Mesopotâmia um povo chamado assírio. Os assírios eles são famosos porque eles organizaram
e sistematizaram os exércitos e a guerra. A principal atividade econômica dos assírios era o saque e a pilhagem. Os assírios eles conquistavam pela violência e governavam pela intimidação. O exército assírio foi o primeiro exército permanente organizado da história, onde boa parte dos soldados usavam armaduras e escudos de ferro, e esses soldados eles se tornaram a força de elite do mundo dominante. Os reis assírios, como Assurbanipal ou Senaqueribe, eles conquistaram desde a Mesopotâmia, passando pelo reino de Israel, chegando inclusive a conquistar o Egito Antigo. Nínive, a capital assíria, se tornou o centro do mundo do Oriente Médio e a principal região comercial junto com a Babilônia. O grande detalhe é que os assírios, eles, por governarem pela intimidação, causavam grande desconforto e grande descontentamento entre os povos conquistados. Esses povos se revoltaram e fizeram uma última revolta com os caldeus, que criaram um novo reino babilônico. Esse reino babilônico ele é famoso justamente pelo reinado de Nabucodonosor, o rei que fez o cativeiro da Babilônia, que aparece no Antigo Testamento, como também criou os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor ele levou os hebreus para viver na Babilônia, principalmente pelas suas habilidades como artesãos, e conseguiu criar um reino com mais paz e prosperidade, apesar das constantes conquistas militares. A pacificação interna e a integração dos povos não teve sucesso no reinado do seu sucessor, o que levou a uma revolta geral e o fim do Império Babilônio e o início do Império Persa. A sociedade na Mesopotâmia apresenta alguns elementos muito peculiares, elementos esses que a gente tem que analisar dentro do contexto da época. O primeiro detalhe é que nós temos que compreender a organização da época. No Egito Antigo nós temos um faraó que vai se denominar um deus vivo. Na Mesopotâmia nós não temos essa figura. Na Mesopotâmia nós temos o Patesi. O Patesi nada mais é do que um chefe político, militar, sumo sacerdote, comandante da religião, mas em nenhum momento ele vai se colocar como um deus vivo. Logo abaixo do Patesi, nós temos os nobres, formados pela família e pelos mais ricos do reino. Abaixo dele, nós temos os sacerdotes. A casta dos sacerdotes sempre é importante na antiguidade, principalmente devido à religiosidade profunda das sociedades politeístas. Nós também temos escribas, que são essenciais nas escrituras, nas leis e principalmente no legado do rei. Nós temos os artesãos, os militares, os camponeses e os escravos. Em sua grande maioria eram presos por dívida ou prisioneiros de guerra. Dentro da sociedade mesopotâmica nós temos uma rigidez muito grande, e isso é um elemento que aparece praticamente em todos os povos que habitavam aquela região. Por fim, falaremos da religião. Os mesopotâmios também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, porém os deuses politeístas eram representações da natureza e principalmente representações astrológicas, como Sol, Lua, estrelas. O templo religioso na Mesopotâmia é o zigurate. O zigurate é um espaço religioso em forma piramidal, lembra muito a Torre de Babel. A Torre de Babel é um zigurate, e os zigurates eram espalhados pela região da Mesopotâmia, onde os povos habitavam para reverenciar os seus deuses e principalmente pedir bênçãos e fazer sacrifícios, tanto humanos como sacrifícios de animais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês continuem estudando, continuem se dedicando, continuem contribuindo aí para o seu crescimento, e logo logo a gente vai estar junto novamente, pessoal. Bom estudo para todo mundo, um abraço, tchau!